vamos dar início à nossa sessão de hoje. Vocês finalizaram a sessão passada nas masmorras da fortaleza da cidade, e lá vocês encontraram umas figuras assim que estavam presas lá dentro. Enfrentaram também um combate com a milícia ali local, né? E no final da sessão, perto do final, vocês descobriram um fato. Na verdade, a Melee, deixa eu pegar aqui uma coisa. Descobri um falcão vermelho. Descobriram que os falcões vermelhos estão envolvidos aí com alguma trama macabra dentro desse lugar. E isso foi uma pista importante, né, que vocês estavam tentando descobrir. No caso, a nossa, agora me deu branco do nome dos personagens, rapaziada. Svetlana, A, Amelie, A Jordan. Lilith. Lilith. Então a Lilith, né, ela queria saber se o chefão da cidade aí, o Lord Warlock, ele estava envolvido de alguma forma com as bruxas, né? E como a cidade está passando por várias situações de desaparecimentos, né? Vocês foram atrás investigar. E esse Falcão Vermelho, vocês sentiram a presença, né? A Amelie sentiu a presença desse Falcão Vermelho em algum ponto dessa fortaleza. Bom, o que vocês decidiram no finalzinho da sessão? Subir as escadarias e, enfim, explorar ou, enfim, seguir em frente Então, me digam aí qual que é o caminho de vocês. Eu já tinha explorado, né, um pouco pelo menos a parte térrea ainda. Isso. Então aqui nessa imagem dá para ter uma ideia de como é que é essa fortaleza. Ela tem esse aspecto gótico, assim, né? E meio sombrio, pouca iluminação e longos corredores. Então, assim, a escadaria que vai para as masmorras, ela é em espiral, toda feita de pedra. Então ela vai subindo e termina na ponta de um corredor desses. Você já andou por esse corredor, você viu várias portas e tal, né? E explorou algumas. E você viu no meio desse espaço uma como se fosse o centro da fortaleza, onde que tinha aquelas escadarias. Então é até ali que você conhece, né? Que você foi. O Só, ambiente é muito maior, né? Ele tem muitos outros espaços, né? Ambientes. e nesse centro aqui ele estava meio que já, pelo menos aqui ele já tava com patrulha, né, de guardas. Tem movimentação no espaço e tal, né? Então, assim, na verdade, o corredor ele faz uma curva para a direita lá, e lá tem um ambiente maior onde tem a escadaria, né? Esse aqui é como se você estivesse saindo na ponta do corredor e, e daí, enfim, o único caminho que vocês podem é seguindo pelo corredor em frente em direção ao meio desse prédio. Ou explorar alguma porta lateral, assim, né? Que surge de vez em quando. Você entrou em uma porta do lado direito, né? Agora, como vocês estão olhando, digamos, para o fundo do corredor, do lado direito de vocês tem portas que foi onde o Julien entrou e viu estoques de coisas, né? Enfim. E tinha mais alguma coisa, né, no meio? Porque eu achei que ali onde tinha o estoque tinha cozinha, né? Além do estoque tinha uma cozinha pro lado de lá. Tinha Isso. alguma outra porta? Eu acabei entrando eu achei que só tinha essas duas. Tem mais portas, então, que eu não entrei. Se não me engano, eram duas portas e daí tinha o meio do ambiente ali, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. É,
Eu vou puxar o mapa. Como é que eu puxo o mapa aqui pro lado? Eu não consigo, né? Vou tentar desenhar um mini mapa aqui para vocês. Tá, enquanto isso, deixa eu perguntar um negócio. Eu peço desculpas pra vocês, mas eu tava meio dormindo já quase no final da sessão passada. E eu não lembro direito o que, que é que vocês falaram que a gente descobriu. Como é que é? Os corvos vermelhos? Um negócio assim, é isso? Falcões Falcões vermelhos. vermelhos. Falcões vermelhos. O que, que são Ah, os falcões vermelhos? Eu perdi essa parte. os falcões vermelhos, eles são vampiros, né? Da casta mais alta de vampiros. São servos leais à bruxa de sangue, né? Que é a que criou a Melie. Então a Melie sentiu a presença de um corvo vermelho e os corvos vermelhos são fortes, né? São basicamente o exército pessoal da própria bruxa de sangue. Tá, eu lembrava dessa parte aí desses caras, eu só não lembrava dos nomes deles. Então tá, Ah, agora associei quem era. Então tá, beleza, beleza. Já me liguei. aí a Svetlana queria partir pra cima, foda-se, a gente subiu as escadas, aí a gente tá nesse lugar aí. Ó, assim, nesse mapinha bem tosquinho assim, é a estrutura da fortaleza, tá? Isso, olhando de fora, todo mundo enxerga isso, entendeu? Então é fácil ter uma ideia da estrutura. Vocês estão aqui, ó. Imagine que vocês subiram uma escadaria por uma escada em espiral, e daí tem um corredor aqui, daí que tem uma sala enorme, onde que tem uma escada que leva para um segundo andar. Nesse Nessa parte interna aqui assim, tem salas, né? Então, tipo, o, o Julien, ele entrou numa dessas salas aqui. Aqui ele presume que seja uma parte de cozinha, uma área mais de serviço, assim, né? Então, esse setor aqui, ele não explorou, mas ele supõe que seja uma cozinha. E desse lado, salas de estoque, coisa assim. A linha branca é corredor, né? Aqui é um salão, e no meio desse salão, eu vou fazer um X aqui, mas imagine que esse X é uma escadaria que leva para um tipo mezanino, assim, né? Tipo, o lugar ele tem um andar de cima e provavelmente deve ter os quartos, enfim, outros ambientes no primeiro andar, certo? Essa escadaria, ela só desce, mas, enfim, são torres, né? Então, assim, provavelmente deve ter escadas que sobem de alguma forma, beleza? Então, vocês estão tipo aqui, assim, ó, bem no cantinho, assim, na beiradinha. O único caminho que vocês podem seguir é em frente, que é esse corredor que eu estou mostrando aqui, certo? Tá, A e foto não está exatamente, né, jus ao mapa, né? Tipo, tem uma janelona aqui, assim, né? Enfim, tá. mas, Não, mas deu mas, pra entender, deu pra mas, entender. Aham. mas Deixa eu perguntar uma coisa. A gente veio pra cá pra investigar os desaparecimentos de pessoas, é isso, né? isso. Tá. Esses que a gente resgatou e que agora estão andando com a gente, já eram alguns desses que desapareceram, certo? É mais ou menos. Sim, dá pra dizer que sim. São Tá, alguns das pessoas que desapareceram. é, Eu queria, cara, eu queria conversar com esses caras antes da gente seguir andando pra saber o que que eles viram, quem é que raptou eles, quem que tava ali alimentando eles, o que que eles sabem já sobre o lugar. Tipo, a gente libertou eles, mas eu quero alguma ajuda, né? Vamos ver o que que eles podem ter de informação aí, porque ficar andando a esmo também não vale a pena. beleza. É, bom, ah, eles não foram as únicas pessoas que foram presas, né? Tem outras pessoas que foram presas, presas não, digamos que sumiram, né? Eles sumiram também. Eles especificamente, eles são amaldiçoados. Então, porque como é que funciona a rede dos amaldiçoados, vamos dizer assim, né? Assim como vocês vieram para a cidade e encontraram a Lilith,
tipo, é como se fosse um ponto de apoio, assim, um lugar que vocês podem contar com outros que são como vocês, certo? Então, esses seres aí que estão com vocês, eles estavam na cidade também, cada um fazendo as suas funções, certo? Alguns estavam viajando, alguns deles talvez morassem na cidade. Então, assim, cada um tem alguma história para contar. Então, assim, você quer perguntar para algum deles, quem que você gostaria de indagar? Bom, eu me lembro que o Mongrel ali, o Roland, ele tava fora de si. Então esse aí não adianta. Sim, O Levi, que é o Golem, eu vi que já tava fazendo amizade com o Julian. Então eu vou deixar pro Julian indagar ele. Eu vou perguntar pro Samir, cara, que é o Ofídio. tá bom. Vou perguntar pra ele da onde que ele veio, né? E quem que raptou ele. E se ele pode nos dizer alguma coisa sobre as pessoas desse lugar. Ah, você. Então, beleza. Ele pega e olha pra você e fala assim, com aquela linguinha dele, assim, que fica, tipo, meio que cheirando o ar, assim, né? Eu sou de Hebron. Eu estava de passagem pela cidade. Porém, eu buscava uma pessoa que tinha também desaparecido. Tudo indicava que seria o que. Tudo indicava, pistas estavam me dizendo que se tinha alguma coisa a ver com esta fortaleza. E eu decidi entrar, mas fui surpreendido. E acabei preso na masmorra. Ainda bem que vocês apareceram. Tá bem, entendi. Mas e sobre seus captores? Como eles são? Eu fui cercado pela milícia desse lugar. Eram muitos soldados e eu acabei sendo cercado. Tive que me render. E você lembra de alguém especial? Alguém que chamou mais atenção? Alguém que parecia ser o líder deles? Eu suspeito que o Lorde da cidade, ele está envolvido com esses desaparecimentos. Eu acho que tem bruxas envolvidas. E você ouviu algo que possa ser útil? Eles falaram sobre algum lugar, ou algum equipamento, algum item, ou algum plano que eles tinham pela frente? Eu escutei uma vez sobre uma sala secreta, mas não consegui escutar mais. Não sei do que eles falavam. Alguma pista de onde fica essa sala secreta? Se é nesse mesmo andar, se é em cima, se é em outra torre? Esse lugar é grande. Pode conter muitos lugares secretos. Não tá sendo muito útil essa conversa, cara. Não falou nada que a gente já não soubesse. Eu olho pra Meli ali, pro Julian. Então, o que vocês acham? Ficar andando aqui a esmo não me parece uma boa ideia. É questão de tempo até sermos capturados. Precisamos de um plano. Só um parênteses, eu achei que esse cara ia ter uma língua presa, né? Quando ele fosse falar mesmo. Eu achei que ia falar assim. Eu achei que ia falar com uma língua presa e com S protuberante. Eu acho que na sessão passada eu interpretei ele melhor, né? Não, tá bom, assim, cara, tá bom. tá bom, sim, tá bom. Cara, Deu pra sentir a língua saindo ali. Deu.
Eu pergunto pra Lilith, né? Já que ela ficou olhando mapas e plantas e tal. Lilith, você tem alguma ideia de onde pode ficar o quarto do Warlock? Pode ir lá, dar um fim nisso e bora. É, eu nunca tive permissão para entrar dentro dessa fortaleza. E então não tenho muitas informações a respeito. O que eu posso, o que eu acho que pode ser que provavelmente deve ser em algum andar para cima, que deve ter o quarto dele ou esse lugar secreto. Eu imagino que ele deve ter talvez um escritório ou um laboratório, algo do tipo, onde ele, enfim, podemos descobrir alguma coisa que nos dê mais uma dimensão do que está acontecendo nessa cidade. O problema é que agora a gente tá em 8, né, cara? É uma pequena tropa andando no corredor. É meio impossível a gente andar por aqui sem ser visto, ouvido, chamar todas as atenções possíveis, né? Aí Svetlana, vamos atacar todo mundo. Quero matar alguém. Vamos enfrentar aqueles falcões vermelhos lá e destruir tudo. Vai na frente, Pulguento. Eu vou ficar mais pra trás aqui. Eu pergunto pro Levi ali. Vi, tem alguma ideia de como a arquitetura, seu conhecimento está ampliado para coisa de arquitetura? Talvez esse lugar possa indicar alguma passagem. Essas arquiteturas neogóticas, elas costumam ter passagens secretas. Isso é muito comum, ainda mais da época do rei Napoleão III. Mas teríamos que, se tivéssemos um mapa, seria muito mais fácil. Infelizmente, todos os mapas que eu conheço ficaram na minha biblioteca particular. Mas enfim, eu acho que eu estou divagando um pouco. Eu, assim, acho que nós temos que achar esse escritório. Deve ter coisas interessantes lá. Deve ter, inclusive, o Lord Warlock. Ele era um estudioso de literatura oculta, então eu acho que deve ter coisas importantes, interessantes para a gente ler. Já tô achando que tá tomando tempo demais, né? Paredes. Tentar identificar. Eu acho que nós temos que subir, então vamos subir, mas eu estou preocupado porque aqueles soldados ali que estão patrulhando esse lugar me parecem ser muito violentos e eu detesto violência. Ai, ai. O mais furtivo de nós certamente é o Julian, né? Ou a A Meli também, a Meli também é bem boa. atividade na última sessão. Tá, então eu sugiro vocês dois irem bem na frente, assim, bem afastados de nós, e irem olhando o caminho. E aí, se onde o caminho estiver limpo, vocês fazem um sinal e eu vou com a tropa depois, porque a Lilith, por exemplo, é uma que certamente faz muito barulho quando anda, é uma golem. O Levi também deve. O Levi também deve ser um blum, 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 cada passo dele. Então eu acho que vão vocês dois na frente aí e eu fico atrás cuidando de vocês. Quando vocês derem um sinal, eu vou com a tropa. Pode ser? E vocês vão abrindo o caminho aí. Sim. Não demore que eu Vamos na frente. Não demore que eu quero arranhar ou destruir, morder alguém. A Meli, ela bota um capuzinho por cima da cabeça dela ali e ela sai da onde eles estão e já entra nas sombras das pilastras ali e na sombra do Julian e logo desaparece ali na escuridão do corredor. Beleza. Ou não, né? Vai que eu falho no teste. Vocês seguem pelo corredor. Ele tem um tapete vermelho assim que ajuda a deixar mais silenciosa a passada de vocês, né? E vocês vão seguindo em direção ao meio
do prédio, quando vocês começam a escutar daí barulhos assim de movimentação, de passos, de parece pessoas caminhando assim ao longe, né? Eu procuro um lugar nas sombras ali pra mim me esconder, sabe? Tipo, nem que seja no teto, escalando as paredes ali pra ficar escondido. Daí vocês conseguem chegar na esquina ali, né? Na quina do lugar onde dá para essa parte central onde que tem a escadaria. Mas vocês têm que para vocês enxergarem o lugar, vocês vão ter que dar uma espiada assim. Senão vocês não conseguem ver direito o que que tem, como é que é. Eu sussurro pro Julian, você que consegue atravessar a parede, faz isso. Aí eu vou fazer o seguinte até. Já notando que o espaço é meio amplo, eu já vou meio que atravessar a parede para. Eu já estou vendo que tem iluminação, se é mais ou menos essa cena aqui, eu vou tentar puxar para algum ponto um pouco mais para cima, inclusive, atravessar a parede e enfiar a cara lá para cima, para não ficar de cara na luz, assim, direto. Uhum. Beleza, então rola uma furtividade. Joia, ampliou. Você desaparece. Diga aí como é que você fez a tua. Eu comecei a flutuar para o teto, aí eu meio que atravessei o piso, assim, eu fiquei lá bem no forro, assim, eu enfiei a cabeça lá por cima, bem no canto, assim. Eu tô olhando mais ou menos por essa altura aqui, assim, mais ou menos. Assim, enfiei a cabeça lá por cima e comecei a vistoriar lá de lá. É que meu rosto mesmo, que aquela escuridão, ela ficasse um pouco mascarada ali naquele ambiente, assim. Quando você enfia a cabeça, assim, espia pro outro lado, assim, para onde que tá a escadaria, você vê a seguinte cena, assim. Você vê um homem, mais ou menos uns 50 ou 60 anos, assim, tipo, barba e cabelo meio grisalho, branco, assim, uma capa enorme, assim, e ele aparenta ter um grau de nobreza, assim, se vê que ele está muito bem vestido, muito, né, não são roupas de gente plebeia. E, e ele está subindo, começando a subir a escada de forma enérgica, assim, rápido, e junto com ele tá um dos um homem com uma armadura bastante peculiar, assim, completamente armado, com, enfim, parece ser é que a Miri explicou como é que é um falcão vermelho? Sim. Eu acho que sim. Eu imagino que a armadura dele deve ter alguma coisa de vermelho também, eu acho, né? Sim, Ou não? tem tons carmesim em alguns pontos, assim. E a pele pálida, assim, porque você pode ver, assim, parece um vampiro. E ele tá subindo ao lado desse homem mais velho, né? O homem mais velho fala, assim, com a voz bem autoritária, assim. Está tudo pronto. Isso tem que dar certo. Daí o outro cara fala, assim, o cara da armadura fala assim. Sim, tudo como planejado. Então, vamos por aqui. Vamos lá, temos que resolver isso logo. Não pode dar errado de jeito nenhum. E eles desaparecem na escadaria, daí você já não consegue escutar direito o que eles estão falando. E eles desaparecem, tipo, no andar de cima. Provavelmente deve ser aquelas escadarias gêmeas, né? Eles seguiram para um lado específico ou não? Dá para ver? Pra, pra longe de você, no caso, pra esquerda, assim. À esquerda? É, como Tá. se fosse, tipo, pra esse setor aqui. Tá. E aí ele tá com alguma outra escolta além desse cara, ou então. No térreo, na beira da escadaria, tem dois soldados de elite. Que é como se fosse os caras do porão lá que vocês É, enfrentaram. que a gente enfrentou. Uhum. Soldados comuns, mas enfim,
armados, assim, tipo tropa de elite. Assim. Sim, eles deram algum trabalho mesmo assim pra gente lá embaixo. Uhum. E para subir a escada, para subindo os degraus da escada, teria que passar por eles que estão exatamente na base da escada. Um de cada lado, assim. Tá. Bom, eu volto ali, né? Agora que eu perdi eles, eu explico pra Meli e eu sugiro que a gente faça o seguinte, talvez. Traga o resto da tropa toda pra cá, né? Bem pra essa entradinha. E aí a gente tenta nós dois tentar derrubar os caras na furtividade, cada um de cada lado, pelo menos. E aí, Eu posso me disfarçar como um deles enfim, chamar eles para irem lá fora, ou fingir que eu sou superior e dar alguma ordem para eles. Qualquer coisa. Alô? Ah, boa ideia. Mas vamos trazer o resto da tropa pra cá. Caso Ok. dê errado. Eu faço isso, fica de olho aí. Se aparecer alguma coisa, avisa. você vai usar a tua magia? Isso, disfarce. Opa, desculpa. Não é magia. Eu posso fazer para todo mundo, inclusive. Pode ir Daí para um grupo inteiro? Aham. teria que. Caramba. É que gasta. Gasta ponto, né? Mas como começou eu só gastei um na sessão anterior, eu gastaria um pra mim e um pra mais outros 7. Ainda sobraria um ainda. Não sei se é um por personagem, não é? Ah, receptores adicionais, mais um. O poder afeta um novo alvo para cada ponto de poder adicional. Então, um ponto para cada personagem. Você gastaria 7 pontos, né? Sim. Eu tenho 9. Ah, beleza. Você vai ficar bem fatigado, assim. Mas daria. Meio fadigado assim. Eu estar com poucos pontos de poder afeta alguma outra mecânica do jogo? Tá, mas para aí, mas não sei se precisa gastar tudo agora, porque a gente pode precisar disso depois, cara. Quem sabe a Então, gente o faz o que eu tava seguinte, ó. pensando, eu e tu, a gente chega lá e fala, ah, fulano chamou vocês, ciclano, a gente ouviu eles conversando lá embaixo, né? Falar que ele tá em outro lugar, chamou eles, daí a hora que eles saírem a gente fica pra substituir, né, 2 por 2, e daí a galera vem. Dava para dizer o seguinte, cara, que os prisioneiros lá embaixo escaparam e que eles precisam descer urgente pra ajudar lá. Mas daí por que que a gente ficaria no lugar deles? Não, a gente não vai ficar, a gente vai avisar os demais. A gente foi enviado pra angariar as pessoas de todo lugar pra mandar descer porque os prisioneiros fugiram. E aí tem que dizer, daí a gente bota esses caras pra perseguir nos túneis por onde a gente veio, entendeu? A gente diz assim, ó, os prisioneiros fugiram pelos túneis e estão indo pra cidade. As ordens do Lord Warlock é para que todo mundo vá, todos os guardas vão atrás deles imediatamente. Corram Ok, pra lá e a gente vai seguir espalhando aí pra. A gente vai angariar os outros guardas. eu Mas vão chego correndo no, pra lá. eu O que chego você no acha? grupo e eu dou essa ideia aí, né? Pensei completamente sozinha. A Meli é uma gênia. É isso aí. Já que a gente conversou em off, né? Não, meta jogo, meta jogo. Não dá Tá nada. valendo. Tá tranquilo. Tá valendo. Então, Jordan, o que que você acha? Eu consigo transformar todo mundo, só que isso vai ser muito cansativo. Eu posso fazer isso comigo e com você e a gente inventa uma mentira lá. Com, Acho que você é genial. com relação à magia, você não vai poder fazer mais magia, né? Tipo, Ah, sim. vai demorar algumas horas para você recuperar o teu poder. Mas com relação à mecânica de jogo, fora isso, não tem problema. Mas se ele fizer só pra mim e pra ele, igual demora É, algumas horas? não, é Não, é que que eu só vou gastar 2, né, pra mim e pra você. É, é. se for só pros dois, tudo bem, não vai. Isso. Porque daí a ideia é assim, os outros, a galera se esconde, vai só eu e ele lá.
a gente larga essa aí, vê se os caras acreditam. Se eles acreditarem e forem lá pra baixo, aí liberou a passagem. Aí depois os outros vêm. Aí não precisa mais estar disfarçado. Beleza. Então, primeira coisa, você tem que rolar tua perícia específica de E a gente pega as roupas também, né? Porque o bagulho é tudo disfarce. conjurar. Tá. Vocês são os melhores da Lab aqui, gente, também? Ou não? Sim. O Eu sou, pelo menos. Eu não. tem um detalhe, por exemplo, se você ampliar a tua conjuração, você diminui a energia que você gasta. Tem esse detalhe. Cada ampliação diminui um ponto. É. Então você Mas, pode. mas também, por outro lado, eu não sei como é que funciona a magia dela que ela vai fazer, mas se for para pelo menos Dá para ter pra alguém que tem rolar um a porte mais humano são vocês 13 e talvez a Svetlana, né? Porque vocês dois, porque o resto tem um porte meio bizarro, né? Se ela não consegue disfarçar Eu isso. acho que tem que tentar. Tem que ser a mesma proporção, é isso, né? Tu só disfarça, tu não muda o tamanho da pessoa, né? É isso? Você gasta mais energia se for o tamanho maior, por exemplo, para transformar o Levi e a Lilith teria que gastar Esse mais. é um, Melhor ir só nós dois mesmo, é isso aí. Mas a não, magia não, é uma magia de disfarce. Vocês vão mudar completamente, assim, digamos, visualmente. Perfeito. Beleza, vou rolar aqui então, né? E que os deuses dos dados estejam a nosso favor. E os Benes. Oi, Olha aí. Yeah! você fez duas ampliações, né? Então você. Cara, Muito bom. somos um capitão e um tenente. Os dois os que a gente lutou ali embaixo. Eu como capitão e ele como tenente ali, né? Ou sei lá, qualquer Lembrou dos patente que detalhes até agora aqui, esses esses caras. soldados utilizam. Eu lembro que, inclusive, o capitão ele tinha uma cicatriz que só mostrava a pontinha assim por baixo da armadura, que eu consegui imitar perfeitamente. E o tenente tinha um pedacinho da orelha cortada, que eu consegui, com essa excelente conjuração, imitar nos mínimos detalhes. Beleza. Os demais olham para vocês, assim, se transformando na frente, assim. Ficam impressionados. O Levi fala: que interessante, eu nunca tinha visto esse tipo de. É algum tipo de alquimia, isso? É a mais pura magia. Eu já falo com aquela voz grossa de homem de 40 anos, tá ligado? Ele baixa o óculos, assim, daí pra ele enxergar melhor. Beleza, então. Eu olho pro Jordan e já me preparo para começar a correr, sabe? Pra parecer que tá correndo. A sala de depósito é aqui do lado, de repente dava pra ficar ali, né? Isso, boa. Então Isso aí. Acho que sim. É. a galera entra pra essa sala aí. Né, todo mundo entra lá, daí eu olho pro Jordan, vamos? Vamos. Eu já fico com a minha faca de sobrevivência, assim, perto de. Apostos, né? Pra se eu Você precisar tem uma sacar ela. espada ilusória na sua cintura, cara. Mas ela não funciona, funciona? Não, Ah, mas não, você então pode tá. balançar ela e brandir como se fosse uma arma de verdade. Ah, beleza, então tá. Porque, né, foram duas ampliações. Vou Então botar tá. detalhe no negócio. Você gastou 2 pra fazer a magia e mais um pra, pro Jordan. Então, só que você teve duas ampliações, então você gastou apenas um ponto de energia pra fazer. Ah, Beleza? então eu vou recuperar os dois aqui que descontou a mais. Sim. A Beleza. gente corre na direção dos dois da escada, né? A gente chega meio ofegante. Quando a gente chega lá, Bom, assim, vocês chegam assim de supetão, assim, os caras já põem a mão nas espadas, assim, assustados e arregalam o olho pra vocês. vocês dois, o Lorde Warlock mandou que chamasse todos os homens disponíveis. Os prisioneiros fugiram, eles estão pelos túneis. Se eles chegarem à cidade, vai ser um desastre. Todos devemos ir pra lá. Vamos, eu vou chamar o restante. Vem, tenente. Eu, tipo, faço um sinal pro Jordan e já faço menção pros caras sair. Beleza. Eles foram pegos de surpresa e eles
já tem um redutor normal por conta dessa magia, né? Então eles vão rolar. Deixa eu ver aqui. -4 como ampliação. Rapaz. Eu vou rolar um -6 aqui. Por conta da surpresa também. Se eles conseguirem, os caras são bons, cara. Tá, Meu Deus. ele tá estupefato. Vamos ver o segundo aqui. Opa. Cara, o maluco tem um D6, velho. É -4. Que isso? Se ele ampliar, ele pode descobrir. Também não. Eles, o que tá acontecendo? Mas daí um olha pro outro, assim, daí eles olham pra cima, porque eles acabaram de ver o Warlock passar por eles, né? Mas ele não falou nada pra gente. E assim, daí o outro olha assim, Você está questionando umas ordens superiores, soldado? Não, senhor, não, senhor. Masmorras, é isso? Vamos. Os caras saem correndo assim. Vamos dar o alarme. Daí um deles corre pra esse setor aqui, ó. E toca uma sineta lá. O outro ele corre pra cá. Vocês escutam que vocês estão no quarto assim. Às vezes ela fala: é agora, eu vou pular em cima. Não, pare, Svetlana. Você logo vai ter a prova de sangue. Quando todo mundo correr na direção das masmorras, aí, tipo, e ficar limpo ali, aquela área ali, a gente busca o pessoal. Beleza. O primeiro soldado, né? Um passou correndo por vocês, desce as escadarias. O outro foi lá, tocou o sino, e daí vocês escutam ao longe ele conversando. Vamos, fomos invadidos. Daí começa a vir uma galera, assim. Pelo menos uns 10, assim, se juntam ali e começam a correr pra cá. Só que nessa, aparece na parte de cima lá, um falcão vermelho. E ele fica olhando, assim, pra essa vucu-vucu de soldado ali embaixo, ali, né? Ele fica olhando e ele olha pro soldado que é a Amelie. Ai. Ele olha assim e fica te Tem, encarando, assim. não tem como, quando a gente percebeu ele, assim, a gente tentar se esconder? Ele apareceu ali, a gente Na tentar se real, esconder? assim, a minha ideia era, tipo, a hora que a galera viesse correndo ali, a gente meio que se misturar, sair junto, e a hora que eles estivessem descendo as escadas, a gente ficar pra trás, sabe? Você sente aquele arrepio na espinha, assim, quando você percebe que tem que o cara entrou no teu raio de distância. Eu me esforço ao máximo possível pra E não dar bandeira. ele começa a olhar para aqueles soldados, ele tá meio desconfiado porque ele tá farejando alguém aí que é da mesma família, né? Digamos. E ele olha ali, mas ele bateu o olho, não reconheceu ninguém, assim, né? Mas ficou meio desconfiado, assim. Você percebe que ele tá meio que cabreiro, assim. E vocês desaparecem, né? Vocês pegam e saem do raio de visão do cara, assim. Os soldados, né? A turba de soldados descem a masmorra. E por alguns minutos, assim, alguns segundos, assim, o corredor tá livre, assim. Mas o Falcão, ele não desce, tá? Ele fica lá no primeiro andar. E tem como trancar do lado de cá a porta que vai lá pra baixo? Não tem porta. A parte da escadaria, você Ah, diz? é direto, assim. Tá, entendi. É É aberto. um arco, assim, né? Abre num Tá, arco, assim. tá, tudo bem. Mas tem como a gente fazer, então, uma outra coisa? Tem como a gente, pelo menos, então, por exemplo, pegar pegar algumas coisas que queimem, digamos assim, tá? Aproveitar que tem tapeçaria aqui, não sei se tem lá para baixo também alguma coisa, e a gente tacar fogo naquilo para evitar que eles subam de novo. Eu acho O que problema é que o Falcão Vermelho tá ali olhando, né? Ou não? Ou do ponto que ele tá, ele não tem visão? não tem visão, né? O que está acontecendo com Ah, ele. A não ser beleza. que ele desça as escadarias e comece a vir para cá. Sim. Mas
vocês não têm como saber disso nesse momento, né? Mas de qualquer jeito a gente vai ter que combater, talvez vai ter que combater com ele mesmo, né? Então, pelo menos a gente não combate com o exército, né? Exatamente, pelo menos a gente tirou uma grande quantidade de guardas aqui, né? Ah, beleza, cara, beleza. Mas, teria, André, como a gente achar alguma coisa para tentar atacar fogo e impedir que eles é uma obstrução de fogo, assim, para evitar que os guardas venham, assim, ou não? Tem essas tapeçarias, se tivesse... A sineta já foi tocada, eles vão ficar procurando pelos esgotos agora até encontrarem alguma coisa. Agora eles vão embora. Aqueles ali não voltam, tá ligado? Espero que não, né? Espero que não. Vamos seguir, não vamos perder tempo. O tempo que a gente vai levar pra fazer fogo e tal é um tempo muito precioso. Vamos embora. Eu olho pra Svetlana e pro Jordan e falo, é agora que ela vai poder fazer o que ela tanto quer? É isso aí. Solta a cachorrinha. Eu abro a porta assim, né, daquela salinha que vai na direção do corredor, ainda com aquela imagem do soldado por cima, e eu falo, vamos, tá na hora de você comer carne de falcão. Ah, demorou. E ela pega e pula pra fora ali e começa a avançar. Vocês vão deixar ela seguir livre, assim? Todo mundo vai atrás, imagina, né? Então vocês vão assim, tipo uma tropa mesmo, assim. Agora vai ter que ser, porque a gente vai ter que ir com os golems, né? Não vai dar pra deixar eles pra trás. E eles não são nem um pouco furtivos. Mas vocês não acham que vale a pena a gente continuar naquela investida de ir primeiro o Sombra e a Amelie olhando eu prefiro. Então, aqui a partir de agora a Amelie, ela é tipo, se ela aparecer no raio de visão do cara, já era, tá ligado? Então vai o Sombra. Vai o Sombra na frente e os outros vão atrás. A Svetlana é boa de furtividade, não? A Svetlana... Deixa eu ver aqui. Acho que não. Eu abri a ficha aqui, não tem, ela nem tem furtividade. Não. Feliz. O negócio dela é tocar horror. Então vai o Sombra. Bora lá. A furtividade, então. Posso rolar aqui, André? Pode. Opa, bem explodido. Ali. Nossa, meu Deus do céu, cara. Não para de explodir. Cara. Olha ali, não para de vir, cara. Cara, bugou esse negócio, velho. Meu Deus do céu. 54? Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Olha ali. Rapaz, não pararam de vir, cara. Você teve 12 ampliações. Meu Deus, mas eu saí dessa dimensão, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? Não, agora, no mínimo, ele leva a gente direto pro cara, tá ligado? A gente vai pra porta do quarto do maluco. O cara se virou uma sombra mesmo e se fundiu com as outras sombras. É impossível. Nem a gente viu pra onde ele foi. Não, tá louco, cara. Muito bom. Eu saí do jogo, né, cara? Eu saí do jogo, eu voltei a aparecer de novo. Mestre, passa todas as informações escondidas da dungeon. Que ele cara, 8. Não, 6 8s, cara. 6 8s. que maluco isso. Quando você consegue uma dessa é muito massa. Ainda mais se for num momento crítico da história, assim, daí vai o delírio. O Julien, ele tá, assim, tipo, imperceptível até o final da sessão, assim. Nem vocês percebem ele direito, assim. Ele sumiu, a gente só ouve a voz dele de vez em quando e a gente fica se olhando assim, de onde tá vindo essa voz? Você tem total controle sobre o teu personagem e você parece quando você quiser, tá? Você pode andar até atrás do Falcão Vermelho lá que ele não vai ver você. Muito bom, cara, muito bom. Que isso, velho. Fantástico, velho, fantástico. Vambora, vamos lá, perfeito. Então daí, agora vocês têm uma vantagem e tanto, assim, o que você quer fazer com isso, Julien? Você vai seguir junto com eles ou vai na frente? Como é que você vai? Eu vou na frente, eu quero dar uma boa investigada aí agora aqui, tá? Nos pontos de acesso, principalmente, tá? Eu quero chegar até o ponto, pelo menos onde perceber se tem alguma outra passagem pra gente cruzar pelo Falcão, tá? Ou pelo menos para tentar, se a gente não tiver isso, pegar um ponto onde a gente tenha ter alguma vantagem sobre ele, assim, tá?
uma vantagem em termos de posicionamento, assim, em relação a ele. No mínimo, tá? Tá. Bom, você avança para a escadaria ali, né? Pro meio. Uhum. E você vê que o Falcão Vermelho não tá mais lá em cima. Mas também não Tá. desceu. Tipo, ele foi para outro lado. Tá. Beleza. Tá. Bom, então eu vou aproveitar só, então, que eu vou também. Ele foi para outro lado. Tá? Você não sabe. Tem algum outro. não- Você não sabe para onde ele foi. Ele não tá lá. Mas ele não desceu. Porque se ele Tá. descesse, ele ia aparecer em algum ponto aqui na frente de vocês, né? Tá, então eu só retorno para avisar para o resto do pessoal para eles se aproximarem e chegar um pouquinho mais próximo dessa entrada eu vou subir e vou investigar um pouquinho melhor lá em cima, então para onde é que ele foi, então. Jordan, agora eu vou ficar atrás do grupo, porque quanto antes ele me perceber, melhor. Perfeito. Fica atrás que eu tomo conta da frente aqui. A magia dura 1 minuto, mais ou menos. Então já É tá 10 minutos. 10 minutos. Então você pode desativar ela se você quiser. Beleza. Uma vez que eu já cumpri o propósito de enganar os caras, não tem por que manter. Porque, enfim, tem os outros junto, né? Mas Não, mas Eles vão cara, porque assim, ó, encontrar. eu vou estar na frente, tu vai estar atrás. Qualquer coisa, se a gente se deparar com guardas, a gente diz que a gente capturou os prisioneiros de volta e a gente tá escoltando eles. Eu tô na frente, tu tá atrás, é perfeito. Beleza. Então eu vou manter ela pela duração máxima aí. beleza. Então, Juliano, você sobe a escadaria ali e você percebe que tem corredor para cá e corredor para cá. Que dá em uma escadaria, que dá numa escadaria. Ele estava do outro lado oposto, do lado esquerdo. Ele tava tipo numa uma espécie de balaúste, assim, uma varandinha, assim, né? Olhando para baixo. Como se fosse um mezanino. Assim. Uhum. E que era a parede, né? Com um corredorzinho e um balcão, assim, né? Onde que ele tava apoiando as mãos e olhando para baixo. Daí, ou ele veio para cá ou ele veio para cá, né? Aqui, no caso, ele teria que descer até a metade da escada, subir para o outro lado, sacou? Entendi. Para pegar esses setores aqui. Aqui em cima não tem corredor. Então, tipo, você sobe a escada e faz isso e vem para cá. Você sobe a escada, faz isso e vem para cá. Sacou? Entendi. Tá. Aqui, nesse lugar aqui, ó, na beira da janela aqui, você vê um pátio interno, que é como se fosse a caserna, assim, né? Um pátio Uhum. interno onde que fica os soldados ficam aquartelados e, enfim, tem um lugar de treino, umas coisas assim, né? Daí lá você já vê os muros ao redor, assim. Entendi. Tá. Por que tem esse monte de zero aparecendo nesse mapa que tu tá fazendo, cara? Eu não sei, eu tô desenhando aqui com esse desenhar à mão livre, daí fica aparecendo essa bolinha aí. Coisa estranha, parece um marcador de token, isso de ponto de vida, alguma coisa assim. Será que tu não tá fazendo tokens? Puxa, sei lá. Eu peguei o lápis aqui do lado, ferramenta de desenho, e De formação. desenhar à mão livre. Que estranho, cara. Eu vou abrir meu Foundry aqui pra ver o que é. Mas beleza, antes da gente avançar, eu só combino com a Amelie um sinal que não seja espalhafatoso, assim, para se ela sentir a presença do Falcão, a gente tem aquele sinal ali. Pode ser um estalar de dedos, um assovio curto e baixinho, algum sinal simples, assim, que eu sei, ó, se ela der aquele sinal, é porque ela tá sentindo a presença do Falcão. Beleza? Uhum. Então tá. Combinado, senhor. Eu teria como agora, só para tentar ir direto ao ponto, tá? Provavelmente deve ser para o outro lado, eu acho, tá? Porque se o cara tiver alguma coisa, para mim não deve ser do lado da caserna. Mas só para confirmar, eu vou tentar verificar, assim, até em termos
Decoração, onde é que a decoração começa a ficar mais, pelo menos assim, tem, acho que deve continuar tendo tapeçaria, né? Onde é que a decoração ela continua mais trabalhada, assim? É, o ambiente ele segue esse estilo aqui. Aham, Ele tem uma coisa meio imponente, mas meio surrada também, porque passa soldado ali, né? Então, assim, uhum, não é tipo a mansão de uma rainha, assim, né? Tipo, tudo bonitinho, tudo. É um lugar meio surradão, é uma fortaleza, assim, mas ela tem essas. Ela é bem rica, digamos assim, tipo, é uma arquitetura muito cheia de detalhes e tal, mas ele passa uma coisa meio surrada, meio suja até em alguns pontos, né? sim. Ela é bem militar, assim, digamos assim. Isso, isso. Como talvez isso aí não fosse exatamente uma fortaleza militar antes, podia até ser sido uma mansão de algum rico, mas ela virou uma fortaleza. Daí começou a ser mal cuidada, digamos. Então ela segue mais ou menos o estilo, não importa o corredor que você pegue, ela segue a mesma arquitetura, assim. É, enfim, Eu acho que eu descobri aqui por que tá saindo esse zero. Vamos fazer um teste, André? Rapidão. Vai ali no lápis, aí ao invés de tu ir ali no desenhar a mão livre, vai lá embaixo naquela engrenagemzinha ali no configurar desenho. tá, Aí vai no texto. No beleza. rótulo de texto não tem um zero ali? Tem, Ah, viu? Tu tava com um texto como padrão no teu desenho. Apaga isso ali e e clica lá no configurar o padrão, lá embaixo. configurar padrão. Tu apagou o zero, né? Aham, Agora faz um novo desenho em outro lugar qualquer. Aí, agora não tem mais aquele zero. beleza. Bom, eu vou deixar por enquanto para Não, depois. o que tá aí, né? Mas legal. Tá resolvido. Eu tava encucado com esse negócio, o que é aquilo ali? Agora tá feito. Bom, eu vou experimentar o lado, então, André. Eu vou experimentar o lado direito aqui primeiro, tá? Então, Aqui, aham. beleza. Você vê que tem duas portas e uma escadaria, só que diferente da escadaria da masmorra que vai para baixo, aqui tem uma escadaria que sobe. E Interessante. essas duas portas para dentro, assim. Tá, encostando o ouvido ali, eu consigo notar alguma coisa, né? Nela, Cara, assim. tu tá invisível, você pode literalmente entrar dentro do lugar. É, Você tá com livre. Você tá com green card aí desse Fortaleza. então eu Barbarizou vou, a eu vou tentar, dungeon, tá ligado? eu vou tentar olhar então ali dentro, botar a cabeça dentro para dar uma olhada nas duas portas ali, então. Beleza. Você vê um quarto é, com bastante suntuoso, com uma cama com dossel, um armário muito bonito, assim, muito luxuoso, um grande espelho, tapeçarias, um baú. Parece que alguém bastante importante dorme nesse lugar. Talvez o próprio Lord Warlock aí. Parece, tem cara de ser o quarto principal, assim também, né? Aham, pode ser. Tá. Bom, pentei a cara do outro lado lá para dar uma olhada. Mas nem sinal do Lorde ali nesse caso agora aqui. Não. Tá. No, no mesmo corredor, na segunda porta, você vê uma biblioteca. Essa, Hum, essa biblioteca está vazia. E vazia, digo, não tem ninguém dentro, mas assim, tá cheio de livro, né? Tá cheio de coisas dentro. Papéis espalhados por uma mesa, assim. cacete, putz, agora tu vai ter que me pegou pelo meu, pelo meu defeito, né, cara, aqui. Caramba, cara, eu, eu sei que não devia fazer isso, mas eu vou mentir para mim mesmo de que deve ter alguma coisa importante nessa biblioteca. Eu vou entrar na biblioteca,
e vou passar o olho pelos livros, assim, e vou pelo menos pegar o livro que eu julgar mais importante no meio, antes de sair daqui. Tá? Tá, tem assim, locais de interesse. Tem uma mesa cheia de pergaminhos e papéis espalhados e uma Uhum. prateleira que ocupa uma parede inteira cheia de livros. Tá. Bom, Daí vou dar uma olhadinha o que tem então o que foi estudado antes, né? O que tava ali pronto para se investigar, assim. em cima da mesa, então você vai olhar. É. Tá, você vê projetos de anatomia, de protótipos de gole, assim, que envolvem pernas mecânicas, torsos de pessoas, como se fosse um cientista estudando corpos, assim, né? Tipo, imagine Leonardo da Vinci estudando, assim, Aham. as articulações e tal. Só que tem elementos mecânicos, assim, né? E tem também é, desenhos de golems, assim, né? Tipo, costurados, como se fosse, assim, um Frankenstein, sabe? Então, desenhos de anatomia de pessoas costuradas, tudo ilustradas à mão, muito bem desenhadas, inclusive. Você acha fascinante, assim, a porque é bem científico as ilustrações, assim. Uhum. Não, cara, eu vou fazer o seguinte, inclusive, eu acho que isso aqui deve ser alguma coisa que a gente tava aqui. Isso vai ser importante para a gente. Eu vou tentar juntar tudo, tá? E para tentar, acho que principalmente se for papéis assim, eu vou pegar, fazer a pilhazinha, enrolar tudo e botar comigo aqui, levar isso. Quando você puxa os de cima, assim, e tal, você vê um mapa não, assim, uma folha bem maior do que as outras que está por baixo na mesa, assim. E lá tem alguma coisa desenhada, assim, com inscrições. Opa, vamos ler então, né? Quem diria? A minha curiosidade não está tá sendo bem recompensada, tá? Daí você vê que é um golem, uma espécie de golem, só que ele, pela escala do desenho ali, ele deve ter, sei lá, 30 metros de altura. Cacete. É como se fosse um projeto, assim, É um e, caju. e ele envolve, daí quando você percebe isso, a tigela espinha, assim. Ele é feito de seres humanos, assim. Nossa, inteiro, como se fosse recortes, vários seres humanos recortados, assim. É, Milhões, assim, vários, assim, sim, milhares. colados um no outro, assim, sabe lá como. É um ser grotesco, assim. Muito Tá, grotesco. mais um motivo para não deixar esse troço aqui, né? Se a gente for mal sucedido, isso aqui que não pode ficar aqui com esse cara. Ah, eu vou enrolar e vou levar comigo aqui esse negócio todo. Beleza. Enquanto isso, vocês estão lá esperando. Ele perdeu uns 10 minutos nessa exploração ali. Vocês estão na quina do negócio. Vocês escutam barulho ao longe, ecos vindo lá do subsolo. E a princípio não vê ninguém assim de outros lugares. Mas tem esses sons à distância, assim, né? Ele tá demorando muito, isso não tá legal. A gente vai ter que avançar. Não dá pra esperar tempo demais. E vamos avançar. Eu vou, Paciência. eu vou por último, não tem nem como eu ir na frente. Eu vou indo na frente dessa vez. Beleza. Vocês vão fazer o quê? Subir a escada. Vamos subir a escada. Beleza. Vocês estão subindo a escada. É, tem direita e esquerda. Posiciona aqui pra mim no. Onde que é que a gente tá mesmo? Direita e esquerda é onde? Vocês vieram daqui, Aham. seguiram por esse corredorzinho aqui, chegaram aqui onde que Ok. está a escadaria.
Tá. A escadaria vai para a esquerda, vai para a direita de vocês. Na frente é o lado de fora, um pátio externo, onde que fica Sim. a cama. Beleza. Não, entendi. Então, quando eu chego aqui, subo a escadaria, eu dou uma olhada pra esquerda, dou uma olhada pra direita. Algum barulho? Faz um teste de percepção. Eu posso rolar também? Pode. Percepção é o quê? Perceber. Sim. Um É uma smart só. perícia própria? É uma perícia. Então eu não tenho, eu rolo o teste sem perícia, né? Com smart. Sim. Eu tive uma ampliação? Teve. Você sente. Beleza. Eu também. Beleza. Vocês dois percebem Mesmo teste sem perícia. um vulto saindo do negócio e entrando nesse corredor. Jordan, você vê o vulto, você sabe que está vindo alguém. Ponto. Amelie, Tá. você sabe que é um falcão vermelho, porque você sentiu aquele friozinho na espinha, assim. Só que, assim, vocês estão na beirada da escada ali, então vocês podem se abaixar, podem voltar, enfim. Enfim, ele não. Tá, e Aparentemente não. ele Eu tá puxei- vindo desse lado aqui, né? É como se ele tivesse saído dessa torre aqui e entrado no corredor. Só que vocês escutam um barulho de porta batendo. Tchaclaclá, plam. Pra lá também. E daí, não sei se vocês passaram ali na perceber e tal, beleza? Vocês espiam que o cara saiu do corredor. E ele entrou na biblioteca. Então, assim, Ah, Julian, você tava lá pegando os pergaminhos e de repente a porta tchaclaca e abre, assim. Só diga pra onde que você se esconde, porque você tá escondido, entendeu? Mas Eu vou me esconder, assim, mais ou menos no meio dos livros, inclusive. você vira uma sombra bidimensional assim e estampa assim os livros, fica lá assim imperceptível. O Falcão Vermelho entra assim. Vocês conhecem já ouviram falar de um personagem famoso chamado Elric já ouvi falar assim. de Melniboné? O Rei Feiticeiro. Já viram falar? Sim. Já viram uma ilustração dele? Tipo, é esse cara, imagina esse cara assim, branco como cera, assim, os olhos levemente lilás, assim, tipo, é um vampiro, assim, numa armadura imponente, assim. E ele entra, abre a porta, assim, vai até o meio da sala, dele olha pra cima da mesa, dele pega um dos pergaminhos, assim, põe de volta, dele olha pros livros, assim, bem pra onde que você tá, Júlia. Ele olha, você tá ali, ele olha. Eu sou um arauto do medo, né? Mas eu tô morrendo de medo agora. Eu mandei a imagem dele lá no Discord. Massa. Vê se é assim que você imaginou. Pera aí. Tem mais umas aqui que eu posso pegar. É isso aí, tipo, Foda. algo assim. Tem umas que ele tem um elmo com asas, assim, tipo, esse tem elmo com asas. Tá. E ele olha assim, tem um olhar meio desconfiado, assim, parece que ele tá olhando dentro dos teus olhos, assim, Júlia. Mas ele fica assim, conta 1, 2, 3 segundos, assim. Ele olha de novo pra mesa, como se ele estivesse meio desconfiado, assim, tipo, pô, mas parece que eu não deixei assim esses papéis, né? Daí, de repente, assim, ele pega e varre assim a mesa, assim, ruff, e daí olha pra mesa, cadê o projeto, né? Daí ele pega assim, vira as costas e sai rapidamente da biblioteca, bate a porta. Vocês escutam uma porta batendo e o cara começa a subir novamente essa escadaria aqui. Desaparece. Daí, Tá. Julião, você pode respirar novamente. A Amelie fez o sinal que a gente tinha combinado pra mim, Matheus? Fez. Tá, então quando ela dá aquela assoviada sutil, assim, eu já me ligo no que é, né? Eu tinha visto o vulto pra lá, eu já dou uma guinada pra direita pra cá, tá?
E eu trago a galera toda pra direita. Vamos se afastar desse cara. Paciência. Ok, vocês chegam no primeiro andar, né? Terminam de subir a escadaria. Aqui vocês têm esse Ah. corredor, ou vocês podem contornar aqui e pegar esse corredor. Eu, Falei, eu Levan. consigo sair assim, alguma coisa ou não? Você pode fazer o que você quiser aí, bicho. Não, eu só queria saber se quando eu vi que ele percebeu, ele saiu, se eu não ia bater mais ou menos o mesmo tempo, assim, eu saí de lá, porque a minha intenção era agora, depois que ele saiu, eu notei que ele também está muito desconfiado de tudo. Eu queria avisar o grupo para avisar onde é que o cara tá, e provavelmente ele deve estar lá com o Lorde também, né? Tá? E ele deve estar subindo lá para cima, provavelmente eles devem estar juntos aí. Eu só queria avisar que ele foi para lá. Eu queria avisar para o grupo que talvez a gente tenha que seguir e confrontar ele lá agora. Querendo ou não, a gente não vai conseguir pegar, eu acho que talvez eles separados, eles devem estar juntos. Ele Sim. está desconfiado porque eu As encontrei o coisas negócio. estão rolando meio concomitantes, assim. Então a porta bateu, eles estão subindo a escada, você pode sair ali. Tá. Tá mais, É, inclusive, você pode até pegar eles subindo a escada ali de repente. uhum, Até porque eles são meio, né? É um grupo grande, assim, então. A gente demora um pouco mais, né? É. tá. Então, eu queria só encontrar eles, falar que eu encontrei, né? Encontrei esse projeto deles aqui, que eles estão querendo fazer alguma coisa horrível. E o Falcão, ele percebeu que tem alguma coisa errada, que o projeto estava faltando. Ele subiu, provavelmente ele deve estar subindo para talvez conversar com o Lorde, o Lorde Warlock, no andar de cima, por esse canto aqui. Se a gente Bom, se a gente tem que confrontar, a gente vai ter que confrontar eles juntos. Acho que eles não vão, se a não vai gente poder, a gente vai tiver poder pegar sorte, a separados. gente chega lá Quando e vem, pega ele. quando vem aquela voz da sombra, assim, do nada, o coração do Jordan, que já não bate mais, ele dá quase uma batida de novo, assim, né? E o Jordan se vira pro meio do nada, assim, e assustado, já com a Lucy, que é a pistola dele, na mão, assim. E aí, quando ele se dá conta de que a voz, que ele não tá enxergando ainda a pessoa, a voz é a do Júnior, ele começa a ficar mais tranquilo e diz: a Melee também sentiu a presença do Falcão. Vocês acham que devemos subir e surpreendê-lo agora ou vagamos mais um pouco por aqui e tentamos conseguir alguma vantagem? Se a gente Eu tiver acho, que fazer isso quanto antes, melhor, porque daqui a eu pouco os também acho. soldados vão começar a voltar. Então Eu vamos também. subir logo. Eu prefiro isso. Eu dou uma olhada para Svetlana e digo: nem precisa falar a sua opinião, Pulguenta. Já está quase na hora de você meter suas presas naquela carne fria. Ah, eu estou querendo sangue. É, o Levi fala assim: você achou uma biblioteca? Onde fica essa biblioteca? Agora não é hora, agora não é hora. Vamos subir. Beleza. Eu queria investigar também, não é hora mesmo. O Levi, né? Como é que é o nome do. Samir. O Samir, ele. Ah, eu gostaria de uma espada. A gente pegou algumas dos corpos lá embaixo. Deram uma pra ele? Sim, eu acho que sim, André, porque a gente inclusive falou, eu me lembro disso na sessão passada, a gente fez questão de que eles pegassem todas as armas possíveis, armaduras que eles pudessem usar, os guardas lá de baixo. A gente apontou para eles ali e aí para ele sair. Então ele deve estar armado, eu acho. Tá bom. Então ele saca a espada dele assim e fala: Vamos, quero pegar esses malditos. Esse é o espírito. Vocês atravessam novamente a escadaria e vão no sentido oposto. Agora para cá. Passo pelas portas, chego na beira da escadaria. A escada sobe e vocês olham para cima assim, e ela segue vários metros em direção ao topo. Quem que tá na frente? Quem que tá atrás? Quem que tá no meio?
Por último, a Eu tô na Amelie, frente. porque quando os caras perceberem ela, já tem que ser tarde demais. Eu vou na É, frente, eu vou na frente. o Jordan é melhor no longo alcance, então ele fica mais profundo também. Eu acho que vai o Jordan e a Amelie no final e os demais todos na frente. Bota todos esses NPC aí de escudo de carne pra nós dois e boa. É isso aí. Quer dizer, escudo de pedra, né? Alguns. É. Pedra, escama, tem de tudo aí. Beleza. O lugar ele sobe por uma e termina numa porta. Essa porta está fechada. Ali, obviamente, Amelie, você sente uma força muito forte vindo de dentro, assim. Eu falo pros demais baixinho, é agora ou nunca, eles sabem que eu tô aqui. Eu dou um empurrão nos dois golem e digo, arrebenta essa porta! A Lilith vai assim, dá uma pesada na porta, assim, a porta voa longe, assim. Só que quando ela chuta a porta, Amelie, você perde aquela sensação. Simplesmente a sensação desaparece. Como se o cara desaparecesse dali. Isso. E a porta arrebenta e cai no meio da sala e vocês aparecem nesse lugar aqui. Não tem visão do Tolkien. Putz, Vou já. Assim, Peraí que eu já Ó, coloco. a escuridão total, meu Deus. se tu abrir ali a configuração da cena, vai em iluminação e desmarca o visão do Tolkien, que é a primeira coisa que tem. Agora vocês estão vendo? Aí, beleza. Uhum. Agora sim. Isso aí. Enfim, parece ser uma espécie de laboratório. E nesse laboratório ele está vazio. Tem uma espécie de máquina que vocês não têm ideia para que serve. Tem um golem sendo construído aqui que lembra bastante aquele golem que vocês enfrentaram nos esgotos, um protótipo daquele lá. Então parece ser uma espécie de laboratório de criação de golems, assim. Muitos pedaços de golem, coisa e tal. Mas o lugar não tem saída. Ele é tipo, é como se fosse o último cômodo dessa torre. E o cara entrou aqui, né? E ele não está mais aqui. Eu vou olhar ao redor para ver se eu consigo notar alguma coisa, tipo um livrinho um pouquinho puxado a mais, um bloquinho da parede um pouco afundado, qualquer coisa que possa indicar uma passagem secreta ou uma passagem mágica, coisa do gênero. Role um perceber aí, então. Verificando aqui todo esse maquinário, talvez eu não conseguiria, perceber se a ciência por trás disso ela não tem alguma coisa que possa ter ajudado o cara a sair daqui, talvez, uma coisa arcana, assim, talvez. Sim, pode tentar. Não sei se eu rolo, se eu tenho Você eu pode tenho aqui, rolar. tem muita coisa. Eu tenho ciência, conhecimento acadêmico, conhecimento geral e ocultismo. Todos eles são 6, né? Então tanto faz, pode jogar qualquer um aí. Vamos fiquei tentar um com ocultismo 13. aqui. Seria. Acho que, enfim, tem ciência, né? É que cada perícia, digamos, é uma forma de você averiguar, né, o local. Então, se você rolar um ocultismo, a gente vai tentar perceber no viés do Parte ocultismo. oculta. Não, eu vou pela ciência. Eu descrevi, inclusive, pela ciência, pelo maquinário. Né? Então, vamos pela ciência. Tenta a ciência acadêmica para você ter uma explicação mais lógica, digamos. Uhum. Vamos lá, então. Putz, bem fraquinho. Quer tentar um... Jogar um Bene agora, nesse momento, cara. Mas antes dele, a Amelie rolou ali e foi muito bem, né? Foi. A Amelie jogou o quê? Perceber?
Perceber. Ah, me diga assim, faça uma pergunta para mim sobre o que você quer descobrir, investigar, assim, digamos. Matheus? Oi? Só que o Matheus só Ah, não não, eu muda. tava respondendo a mensagem aqui. Cara, a Amelie, ela não, ela tem até um conhecimento arcano, mas ela é muito mais da ladinagem ali, da ser rato, tá ligado? Ela procura Passagem coisas secreta. mecânicas, passagens secretas mesmo. Tá, Tatear a parede, puxar livro em distante, girar a cabeça da gárgula. tá, você fica fazendo essa investigação pelo espaço e a princípio você percebe que você está numa torre e do lado de fora é uma não tem nada assim, tipo, não tem, pela lógica não teria um outro ambiente atrás, né? Porque é uma torre assim, né? Não tem Nem pra baixo? para baixo é da onde vocês vieram, assim, né? Talvez uma passagem secreta, isso quer dizer assim, tipo um Isso. caminho secreto, uma escada É, secreta. um caminho Isso, dentro isso. da parede, uma parada assim, sabe? Você não acha, assim, aparentemente Não. não tem, assim, pelo menos. Mas é que eu acho que, de qualquer forma, essa sensação que ela tem é tipo é quase como se fosse um radar, né? Ela deveria ainda sentir um pouco mais fraco se ele estivesse por perto, né? O Ele que. talvez poderia, ele O poderia que. ter simplesmente saído voando e para fora, talvez. Eu não sei se dá para tentar subir ou atravessar o teto, ver lá para cima, que se tem alguma coisa dele. Ele virou um morcego, alguma coisa, saiu voando. Aham. Acho que ele foi teleportado. Eu acho que sim, mas não, porque senão ela deveria sentir, né? Ela simplesmente parou de sentir do nada, assim. Isso é muito estranho. Isso é uma coisa, Amelie, que você achou muito esquisita, assim, tipo, não é, enfim, não é uma coisa comum, né? Simplesmente É, desaparecer, assim, do nada. A não ser que ele tenha algum tipo, sei lá, de magia de ocultação, mas enfim, ele não tá nesse ambiente com vocês, isso é certeza. Vocês conseguem sentir isso. É, bom, você tá lá buscando passagens secretas. Julian, o que você vai tentar? Você rolou e não passou no teste. Daí, lembre que vocês têm cartas de. Não sei se tem alguma carta que seja útil para vocês. Eu tô Eu acho que eu tô com a mesma guardando. carta há umas 3 sessões aqui. eu Eu também tô com a também, mas mesma eu tô carta. guardando a minha. Se não for obrigado a descartar, eu vou manter. Pode guardar, não tem problema. Ah, tá. Tá, eu vou. Será que eu rolo um Bene para tentar? Eu acho que esse é um momento importante. Eu vou rolar um Bene aqui, tirar um Bene para tentar fazer enrolar isso aqui, porque eu acho que talvez a solução esteja aqui nesse, nesses objetos aqui que ele está pesquisando. Talvez alguma coisa, vamos supor que isso aqui deve ser isso aqui, talvez. Vamos dar uma olhadinha. Vou rolar um Bene. Pariu, cara. Eu não vou gastar mais que isso. O Levi, ele vai rolar aqui também. Vamos ver, conhecimento geral, ele tem pesquisar, consertar aqui. Ele tem até ocultismo, fi. Inclusive o ocultismo dele é alto. Mas ele vai tentar pelo viés da. Deixa eu ver aqui. Vai ter que ser o conhecimento geral aqui. Modificador normal. Explodiu uma vez, pelo menos. Ele. Eu acho que posso ajudar vocês. Eu sou um gole e eu entendo um pouquinho sobre construções mecânicas. E eu vejo aqui que tem algumas máquinas e parece que houve uma espécie de. Olha, veja que interessante isso aqui. Eu nunca tinha visto esse tipo de fusível. É uma invenção meio que contemporânea. Isso deve ter sido feito aqui em Maréia, nas usinas. Deixa eu ver aqui, desse lado. Ah,
Já vou perto para ver o que ele está fazendo ali. Ele chega perto desse trubisco aqui. Muito interessante, parece uma espécie de girador, alguma coisa assim. É, deixa eu ver aqui. Parece que se ligar alguma coisa aqui desses botões, talvez ele possa funcionar. Vamos testar? O que você quer fazer? Só para Vamos. me entender, por gentileza? Vamos. Eu nem sei, mas vamos. Eu só quero tentar, só quero descobrir o que ele está fazendo. Eu acho que se a gente pegar e tentar ligar aqui esses botões, talvez essa máquina possa funcionar e podemos descobrir o que aconteceu. Ah, ok. Tá? Então vocês estão espalhados aqui pelo ambiente. Ele vem aqui nesse ponto aqui e começa a apertar os botões ali assim. Eu tô do lado dele olhando tudo. Eu já esqueci até o que tinha veio fazer aqui, né? E Cara, eu tô bem longe dali, suspeitando que vai dar merda. Eu tô lá na porta cuidando pra ver se não vem gente do lado de fora, tá? beleza, você escuta barulho de passos de gente subindo escada. Assim. Eu aviso eles. Eu não sei o que estão fazendo, mas apressem-se. Está vindo gente lá de baixo. Até que enfim vou poder lutar com alguém, esse Svetlana fala. Daí ele, deixa eu ver aqui. Julia, me ajude. Eu preciso de uma ferramenta aqui, talvez. Eu preciso de uma chave inglesa. Sim. Aqui, chave Phillips também. Sim. Acho que você vai precisar aqui, Tommy. Aqui, deixa eu ver aqui. Preciso dar uma olhada aqui nesse manual. Ele tá lá, assim, tipo, cientista mexendo nos bagulho. E, de repente, começa a aparecer soldado na escadaria ali, né? O que tá acontecendo aqui? Daí eles estão, é agora que eu vou matar alguém. Eu falo para Lilith, arremesse a porta, a escada abaixo, pelo menos vai derrubá-los. Ela pega a porta com as duas mãos, aquela porta maciça que deve pesar assim, uns 100 quilos, assim. Os primeiros soldados que aparecem na escada, assim, ela pega assim e joga. Assim, Aí os veteranos se abaixa, assim, aquela porta passa voando por cima, assim. Pá, derruba uns 3, assim, os caras descem rolando escadaria abaixo, assim. Mas daí já surge mais uns 2 atrás, assim. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Ei, alerta! Eles estão aqui. Eles invadiram o laboratório. E daí começa a juntar uns malucos ali embaixo. Ali. Levi, vai rápido aí, por favor. E ele tá, espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Daí você vê que começa a brilhar as coisas ali, começa a juntar uma energia muito estranha para vocês, porque ela não é muito comum assim. E aqui nesse lugar, de repente aparece uma bola de luz que vai se abrindo e forma uma porta virtualmente no ar, assim, que dá. Fascinante. Belo trabalho, Levi. Vamos, gente, Belo trabalho. a gente não tem tempo a perder. Isso parece ser um portal, mas um portal criado por uma máquina. Muito interessante isso. Temos que descobrir como eles fizeram. Tá, outro Eu dia vocês concordo. voltam isso, então. Eu vou ver se, antes de ir embora, só enquanto o pessoal vai se metendo, vai passando, vai atravessando. Eu vou tentar ver os papéis ali em cima da mesa, ver se tem algum projeto disso também. Beleza, você está olhando lá, você vê que tem anotações, assim, mas estão manuscritos, assim, tipo, tem que parar, sentar e ler, entendeu? Tipo, Não. Eu vou tudo, juntar lê tudo na depois. mão e vou catar e vou levar. Vou catar e vou levar. Só isso. E daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no portal? Sim. Um portal suspeito que potencialmente vai levar a gente pra morte? Claro. Todo mundo entrando e assim, ó, quando eu estiver passando, cara, eu vou passar a última coisa que vai passar é minha pistola, que vai dar um tiro no negócio de saída ali pra arrebentar esse negócio e os caras não poderem seguir a gente. Beleza. Então, assim, a Svetlana tá dando garradas, assim, nos caras, assim, os caras tentando acertar ela, e daí vocês vão recuando pra dentro do lugar. A Lilith fica pra trás, assim, tipo, e para a patrulha, assim, né? E
e os caras tão tipo na escadaria, tentando chegar perto, assim. E daí todo mundo corre pra lá ali, passa, fica você, Jordan, por último, e daí começa a pinhar de soldado ali, assim, entrando, assim, vocês, não sei o quê. Daí você pega, aponta tua arma, assim, em direção à máquina ali. Aí, antes de dar o tiro, eu dou uma piscadinha pro capitão dos guardas que tá chegando ali, e aí eu dou o tiro. Daí eles em câmera lenta, assim, não, aí você dá o tiro, assim. Aquela cena de afastada, assim, a câmera pegando de longe o castelo, só dá aquela explosão. Isso, e daí assim o portal se fecha vocês desaparecem assim, escuridão total, um frio gelado na barriga de vocês, assim, uma sensação muito estranha de distorção temporal, assim. E fechamos a sessão de hoje. Ah, Beleza. belo, Muito belo, bom. belo ponto pra parar. Bela cena. Excelente, cara. Muito bom. Agora a gente precisa descobrir onde que a gente vai parar, né? Porque vai que a Ah, gente saiu de uma roubada pra cair numa maior. a pergunta que não quer calar é: será que tu voltou a sentir a presença do Falcão agora? Porque se tu voltou, aí é um problema. E o pior de tudo é: será que tu vai estar sentindo só a presença de um Falcão ou será que agora a gente vai cair num ninho deles? Aí sim, aí deu. Imagina a gente volta lá Ainda. pra cidade da Bruxa de Sangue, tá ligado? É, é isso que eu 300 pensei. quilômetros ao norte. É isso que eu pensei. Vamos cair lá no meio cair no meio do inferno. Direto no caldeirão. Eu, pelo menos, sempre posso me enfiar na terra, né, cara? Pra fugir vocês. Eu posso só entregar vocês e fingir que eu tava desfiando, né? Desde o começo. Ah, é, tá bom. Massa, massa.